E aí, vamos para mais um cafezinho? Bom, eu tava vendo o Twitter ontem e hoje, e eu vi várias questões do pessoal que fez o concurso unificado lá, e muita gente reclamando que, não tava escrito, não sei o quê. Era o pessoal reclamando que, tinha que fazer uma coisa lá, tinha que fazer outra coisa, não sei o quê, e o pessoal falando, tava escrito, tava escrito, tava escrito. E aí eu resolvi fazer um cafezinho sobre atenção. Atenção, assim, né? No sentido de leitura e atenção, reter informação. Talvez eu faça até uma série sobre isso aqui. Vamos lá. A gente vive num momento, assim, que tem uma pessoa chamada Shoshana Zuboff. Ela escreveu esse livreto aqui, chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Que ela. Eu não li o livro. Tipo, eu li 2 capítulos do livro, mas assim, é muito comum quem gosta de ler 2 capítulos do livro, adora, acha, fala, mas pensa, não, outro momento eu leio ele, né? E nesse livro ela cria um conceito. Ela basicamente começa falando assim que o capitalismo foi estruturado em cima do petróleo, né? Então, assim, tudo que a ideia era vender petróleo, vender petróleo. O petróleo era o grande. Petróleo não, né? A natureza, né? A natureza era o grande propulsor do capitalismo de 1850 até 2004, sei lá. Ela tem ela coloca uma data lá, não vou lembrar o certo. Ela coloca uma data que é o momento lá que o Zuckerberg faz alguma coisa, né? Ela coloca uma data que ela fala assim, ó, foi nesse momento que o capitalismo antigo acabou e surge um novo capitalismo que a gente não conhece ainda. O livro é uma parte desse pressuposto, que assim, a gente não conhece como esse capitalismo se comporta. Mas ela bota assim, ela bota como um marco que o capitalismo anterior, e você vai ver que isso tem relação com aquelas questões de leituras da prova, hein? O capitalismo anterior, a grande questão dele era usar os meios, usar as coisas da terra para ganhar dinheiro, né? Então, assim, tipo, as empresas pegavam, usar petróleo para vender carro, fazer coisas com ganhar dinheiro. O capitalismo atual, ele muda radicalmente. Assim, eu não estou falando que mudou todo o sistema. Não, surgiu novos tipos de empresa que têm novos mercados e que atuam de maneira completamente diferente das empresas anteriores. Então, assim, os dois estão ainda convivendo ainda, esses dois tipos de empresas convivem. Mas o que se baseia esse novo capitalismo? Ela chama de capitalismo da atenção. É a economia da atenção. E qual que é o motor propulsor de hoje em dia, da sociedade, dessas empresas, dessas big techs que a gente vê? A nossa atenção. E aí, o que você vai lembrar? Que você vai lembrar? Falar, o pessoal fala, maratonei uma série, passei o fim de semana todo maratonando série, eu fiquei o dia todo no Twitter, eu fiquei o dia todo no YouTube. Então, se você parar para pensar bem, o que acontece? Essas redes sociais, principalmente todos esses aparatos que existiram novos, eles fazem de tudo para você ficar grudado na tela. Porque qual é o interesse deles? Ou que você fique pagando, né? E não pague os outros, ou que você é, ou que você fique consumindo conteúdo, e consumir conteúdo significa consumir, sei lá, propaganda, né? Então, assim, isso é a base do capitalismo. Beleza, Vitor, mas, cara, atenção é de graça, eu posso dar minha atenção. Atenção custa. Né? Aí, semana passada, putz, eu devia ter mandado com o link. Eu tava vendo alguma coisa, eu não lembro o que era, mas a pessoa estava trazendo um texto que a atenção, por mais que a gente ache que assim, você está me dando atenção aqui, e eu respeito muito a sua atenção, eu respeito dela, eu respeito ela. Eu nunca tento chamar, você vê meu vídeo quando você quiser, eu nunca falo assim, urgente, veja, você vai perder. Eu nunca uso esses gatilhos de chamar atenção, porque eu acho, assim, nada contra quem usa, mas assim, eu tenho consciência de que isso não é bom para o meu ouvinte, né? E qual que é a teoria que o vídeo que eu tava vendo, e talvez a Shoshana Zuboff fale isso no livro. A atenção, ela é um recurso limitado, então você tem um limite na sua atenção. E aí, assim, como a atenção é um recurso limitado, você tem que saber como usar ela. E por isso que, assim, eu sempre já tenho, deve ter até cafezinho aqui, eu não vou lembrar qual é, que eu falo que, assim, o meu consumo de redes sociais, ele é controlado. Eu não fico exacerbadamente usando redes sociais. Eu boto ali no meu Pomodoro. Pomodoro é uma técnica de controle de tempo. Então, assim, ó, eu tenho um Pomodoro aqui. O Pomodoro é basicamente assim: você tem slots de 25 minutos, 5 minutos, 25 minutos, 5 minutos, aí 10 minutos.
alguma coisa assim, 25, 5, 25, 5, e aí 25, 10. Alguma coisa assim. Então, o 15, não sei. Não lembro agora, né? Às vezes eu faço Pomodoro de cabeça. Mas a atenção, ela é um recurso limitado. Então, se você não controlar essas tecnologias que tentam consumir a sua atenção para te vender coisas, né? Você acaba esgotando a sua atenção. E é aí que entra a questão do concurso unificado, lá, o CNU, né? Concurso Nacional Unificado. Eu fiz uma prova esse fim de semana, né? E foi engraçado. A primeira coisa que eu fiz foi: eu abri a página de leitura, li tudo, né? Aliás, a aplicadora da prova já leu. E era uma prova de leitura, né? Era um teste de proficiência em inglês, que eu não. Tipo, eu sei inglês, mas eu precisava fazer, né? E eu fiz essa prova. E é muita questão de leitura, né? Quando você usa muito da sua atenção nas redes sociais, você esgota a sua capacidade de leitura. Porque, queira ou não, você cansa. Ah, mas não é um cansaço físico, é um cansaço pior. Eu acho um cansaço. Assim, quando eu era arquiteto, né? Eu ficava. Eu tinha um momento da minha vida que eu fui um arquiteto de uma empresa. Tudo que eu fazia era ler textos e traduzir aquilo em requisitos, né? Tudo que fazia não, né? Eu fiquei uns 2 meses fazendo isso, né? Eu tive que ler várias RFP, várias RFC, né? Não, RFP, Request for Proposal, e aí tinha a resposta RFI, né? Não, tinha Request for Information, RFI, e tem a resposta da RFP que eu não lembro qual que é. Mas que é um processo de venda, né? Você, tipo, uma grande empresa, ela faz ela escreve uma request for proposal, várias pessoas. É como se fosse uma licitação empresarial, né? E eu tinha que ler várias RFPs e traduzir aquilo em requisito para o sistema, né? Que a gente já tinha cumprido umas RFPs, mas iam chegar mais novas, a gente teria que. Os sistemas novos tinham que cobrir. E aí o que aconteceu? Eu me senti esgotado, muito esgotado, assim. Tanto que eu lembro que eu pegava fretado para São Paulo e eu falava assim, pô, eu vou ler alguma coisa no fim do dia. No fim do dia eu não conseguia fazer nada. Eu abria, tipo, alguma música, alguma coisa aí eu ia descansar a minha atenção. Porque essa questão, você acaba cansando a sua atenção. Tanto que, assim, hoje em dia, com rede social, eu leio muito menos do que eu li anteriormente. Porque eu usei a minha atenção para redes sociais, né? Então, a atenção, ela é um recurso que ela se esgota. E não só ela se esgota, a gente acaba se treinando a não ter atenção, né? Por exemplo, o Twitter, ele é um cara que eu gosto muito porque a gente consegue se informar de maneira rápida. Só que o Twitter, ele tem uma estrutura de 280 caracteres, né? Então, o que acontece? Quando você passa disso, você já fica cansado de ler. E pode reparar nisso, né? É como se, assim, pode reparar nisso. Tenta ler um texto fluido, um texto antigo, escrito antes das redes sociais, que a maneira de escrever era diferente, né? A argumentação era diferente e os encadeamentos de ideia eles eram diferentes. Então, assim, você tinha parágrafos grandes com encadeamentos de ideias ali. Hoje em dia, não. Isso se reduziu muito. Se reduziu muito porque a estrutura da informação mudou. Mudou completamente, né? Então, assim, a gente tem esse problema. E isso impacta na nossa atenção. Por exemplo, eu falei que eu fiz a prova lá de teste de proficiência em inglês. Eu tinha basicamente 2 textos e 10 questões, né? Cada questão com 5 textos. E aí eu tinha que ler e reler aquilo. E aí isso é a dica que eu te dou, né? Ah, mas eu não vou fazer um concurso, Vitor. Porra, você lê todo dia, cara. Tipo, o seu software é leitura. E, e às vezes você pega um documento para ler, uma documentação, um texto para ler. E aí como é que você retreina a sua atenção? Porque a gente está num momento que a gente tem que retreinar, a gente tem que reaprender a ler decentemente, né? Eu tomo nota, né? Então, o que eu faço? Eu tenho feito muito isso, né? Na verdade, assim, grande parte dos meus escritos em blog é notas de leitura. Então, eu pego, né? E tem poucos escritos, porque eu tô lendo muito pro mestrado, né? Mas eu tenho o meu... Que não tá aqui, tá no meu mochila, que eu viajei e não cheguei até agora, né? Eu tenho eu tenho alguns Moleskine que eu chego num texto, né? E aí eu pego um artigo, eu leio muito artigo, né? Aí eu vejo assim, olha, esse capítulo, eu pego assim, eu pego regiões do texto e eu tento resumir aquilo.
É a forma de eu manter a minha atenção, porque para mim é muito difícil. Antigamente era mais fácil, eu lembro que eu já li livros gigantescos, né? Eu li com 24 anos o Crime e Castigo, e eu tô tentando ler os Karamazov há muito tempo, o Dostoiévski, os russos, né? E eu lembro que eu li assim, tipo, li, né? O Dostoiévski tá sendo meio difícil, até porque outra fase da vida, né? Mas quando eu vou ler, eu tento resumir, porque a gente perdeu a nossa capacidade de atenção, a gente tem que retomar ela. Eu não vou ser assim, eu tento ser um técnico otimista, mas eu falei ontem, eu não sou um técnico otimista. Eu sou um pouco ressabiado, assim, porque eu acho que a gente está perdendo a capacidade de atenção. Não sei se não é fácil se reacostumar a, a, a ler, assim, a ter essa atenção que a gente tinha antigamente. Então a gente tem que reaprender. Reaprender, tipo, mudar a nossa forma de leitura. Então, tipo, as pessoas que, como a gente lia antigamente, e eu sou dessa geração, eu tenho 41 anos, né? Eu sou da geração que veio antes das redes sociais, né? Então, veio antes dos blogs, cara. Tipo, em 2000 não tinha blog. Ou tinha, era muito incipiente, ninguém consumia. Então, o que, que eu fazia quando tava de férias em casa sem fazer nada? Ou ia ver na TV, que as séries não eram tão comuns, né? E às vezes, se você não tinha TV a cabo, né? Ou você estava viajando, tipo, viajava bastante, né? Tipo, sou um cara do Nordeste que mora no Sudeste, né? Então eu viajava bastante e às vezes fazia viagens longas de ônibus, principalmente que eu gostava de viajar o Nordeste todo, né? Pegava livro, comprava um monte de livro. Livraria em rodoviária era o meu lugar preferido eu ainda tenho um costume de ir em livraria rodoviária. Eu fui viajar e fui na livraria rodoviária para ver se tinha alguma coisa interessante ali, né? Então, eu conseguia ler aquilo. Eu sentava no ônibus e lia um livro numa viagem, né? Hoje em dia a gente não consegue mais isso. A gente vai ouvir um podcast, a gente vai ver algum vídeo, porque a nossa atenção é diferente, né? E a atenção que a gente dá para as redes sociais, ela tem pouco retorno. Eu acho que ela tem pouco retorno. Assim, a gente tem. Assim, eu não sou dessa de a vida ser útil, tudo tem que ter uma utilidade, né? Eu acho que conversas desinteressadas são as melhores. Mas assim, tipo, às vezes a gente tem que ler um pouquinho, né? E era isso, meu cafezinho, nem cheguei a terminar ele porque o papo estava interessante aqui. Tenha cuidado com a sua atenção, espero que tenha sido útil para você. Talvez no cafezinho da maldade eu fale mais sobre a economia da atenção. É isso aí, pessoal.